O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não temerás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma, do tempo quaresmal. E já no início da celebração eucarística, cantávamos: se o povo de Deus no Senhor cresce, se hoje ele escutasse a sua voz. É um refrão que ajuda na nossa meditação. Deveríamos interiorizar, pois trata-se de um apelo de Deus para cada um de nós. Se meu povo ouvisse a minha voz, se eles entendessem, compreendessem que junto de mim poderá se salvar. E a salvação é um dom gratuito. O homem por si só não consegue. E foi justamente para isso que Deus, que humanamente falando tão distante, se fez tão próximo de seus filhos para ajudá-los. O episódio de hoje, que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, nos diz que, embora o cristão batizado, porque este episódio acontece logo após o batismo de Jesus, isto nos diz que, embora o cristão batizado, o mesmo passará por tentações, não estará livre das tentações em que este mundo proporciona, oferece, sugere. Mas Jesus nos ensinou a como vencer as tentações, a não dobrar o nosso joelho mediante os apelos que o próprio inimigo sugere a cada um de nós. O do poder, o do prestígio, de esquecermos que somos filhos de Deus e somente a Ele devemos adorar, prestar o nosso culto.
oferecer os nossos dons, fazermos a nossa profissão de fé verdadeira, autêntica. E na primeira leitura, nós ouvíamos isso, Moisés, na condição de líder, procura levar ao povo a fazer uma reflexão de tudo que Deus já havia realizado na vida deste povo, de quantas e quantas alianças que eles haviam feito e quebraram, não cumpriram, não foram fiéis ao seu Deus. Mas mesmo assim, Deus se fez muito presente na vida daquele povo, em vista da sua libertação. E não só o povo de Israel, na condição de povo eleito, nós também já estávamos inseridos nesta pequena porção. Deus já nos preparava, já disciplinava o povo daquela época, e em nossos tempos também Ele nos disciplina. E entrarmos no deserto da nossa vida não significa dizer que estaremos isentos das tentações, mas sim, o deserto é o lugar do recolhimento, da autoavaliação, mas também da tentação, porque vamos nos deparar com a nossa própria humanidade, com os nossos próprios desejos, talvez materialistas, pessoais, prestigiosos, do poder, do ter e do ser também, quando na verdade a salvação se consegue num simples crer em Deus. Crer é muito mais do que dizer eu creio, de proferir palavras. Crer é aceitar, é uma adesão de alma, é dizer eu aceito Deus como único e verdadeiro, como meu Senhor e Salvador. Mas a minha vida precisa manifestar esta crença, este crer. E é por isso que na carta aos Romanos nós temos um caminho a ser percorrido. Se queres se salvar, tu precisas crer em Deus. E neste ato, tu precisas manifestar a tua fé. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. E Deus é tão bom para conosco, que em meio às tentações, Ele é um Deus que nos guarda, Ele é um Deus que nos protege. Sobre a sombra do seu amor onipotente, nós estamos muito bem guardados. Mas precisamos avançar, a irmos além dos nossos próprios interesses, acreditando no Senhor e na sua palavra. E a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. A palavra está bem perto de ti. Se esta está perto de ti, aproxima-te. Vai ao encontro dela. Procure meditá-la, vivê-la também, fazer com que a mesma possa transformar a tua vida. O Papa Francisco,
em sua carta apostólica, Evangelii Gaudium, ele dizia: quando nós nos decidimos a ir ao encontro de Deus, nos damos conta que Ele já nos aguardava, Ele já nos esperava. Então é um caminho da qual não estamos sozinhos, Deus está conosco. A palavra está bem perto de ti, em tua boca. E por que tu não anuncias? Por que tu não revelas? Por que tu não ajudas com que a tua vida, a tua família, a tua igreja também cresças a partir de ti, daquilo que tu aprendestes? A igreja, na condição de mãe, te educou, te formou e agora precisa de nós. A palavra está bem perto de ti, em tua boca e em teu coração. Então acolhe, aceita e procure na meditação crescer como verdadeiros cristãos e não simplesmente como meros ouvintes. Deus quer algo a mais de nós, Deus espera algo a mais de nós e nós temos como oferecer. Temos como seguirmos a orientação de Moisés, de apresentarmos os dons ao Senhor. Quais são os nossos dons? Onde estão escondidos? Está como uma lâmpada debaixo de uma mesa? Ou a coloco em cima para que todos a vejam, a luz que vem do Cristo, que resplandece também em nossas vidas. Portanto, a liturgia de hoje, ela precisa ser meditada por nós, não somente neste momento, mas todas as vezes em que nós nos encontrarmos em situações, em ofertas, em que o mundo, em que o próprio inimigo propõe e sugere a nós, com o auxílio de Deus, combatermos. Que é interessante que o diabo sabia muito bem a passagem bíblica. Ele conhecia a Escritura e coloca até mesmo em questão a divindade de Jesus. Se tu és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Depois vai mais além: eu te darei todos os reinos com uma condição: se tu te prostrares diante de mim. Quantas e quantas vezes nós também nos reverenciamos ao inimigo, às suas sugestões, ao invés de Deus? E o Senhor nos ensinou a não aceitarmos. Se lá no início da criação, naquele diálogo da serpente, próprio diabo em si, que seduziu Adão e Eva, nossos primeiros pais, o primeiro Adão, deixou ser vencido pela soberba. O novo Adão, Jesus, não se deixou. Antes venceu, combateu o mal, para que nós tivéssemos a liberdade de filhos e filhas de Deus. E somos livres, sim, mas podemos nos acorrentar, deixarmos ser escravizados. Se assim procedermos como filhos distantes do Pai, como filhos desobedientes. Que Deus nos ajude neste tempo quaresmal a permitir com que a palavra de Deus nos alcance, nos cure, nos liberte e nos ajude também a procedermos como filhos e filhas de Deus, que, crendo na palavra, também anuncie, proclame aquilo que acreditas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.